Oi, gente! Estamos aqui para mais um Pela Lente. Hoje tem entrevista. Vocês sabem, né? Quando tem Pela Lente, é entrevista boa, é convidado bom. Eu tô achando tudo muito estranho hoje, não só a minha. Vocês estão pensando que eu tô aparecendo mais? Eu acho que eu botei alguma coisa aqui na configuração, que geralmente aparece só minha cara. Hoje eu tá muito, tá aparecendo. Mas enfim, gente, é o que temos hoje. Vocês vão conhecer aqui um pouco mais de mim. Mas, ó, antes de botar o nosso convidado aqui na tela, queria lembrar que aqui na descrição do programa estão as minhas redes sociais. Eu vou amar te receber por lá para a gente poder conversar mais sobre muitos temas. Vocês vão poder, por exemplo, acompanhar as sagas do momento, que são a escrita da minha tese. Calma, gente, eu me formo só em 2027, mas a escrita começa na qualificação, né? Então, assim, vocês vão acompanhar essa parte da saga e também os meus estudos de chinês, que tudo indica que ano que vem eu vou passar 3 meses na China. Então, assim, essas são as loucuras da minha vida no momento, vocês podem acompanhar lá nas redes. E também aqui na descrição tem o link do Apoia-se, se você quiser apoiar o canal, né? Perceba, não é que seja uma coisa barata e para a China. Então, você pode apoiar o canal, que aí você ajuda até... Eu prometo fazer uns vlogs, entendeu? Eu prometo produzir esse tipo de conteúdo. Mas não é sobre isso que vamos falar hoje. Quiserem saber mais, me sigam lá nas redes. Hoje eu quero conversar, trago aqui, vou conversar, e quero que vocês participem muito dessa entrevista com o Rômulo Bugarelli Labronici, que é doutor e mestre em antropologia pela Universidade Federal Fluminense, sim, na UF, nossa UF, a UF, que também sou, e pesquisador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos, INCT e INEAC. Já trouxemos outras pessoas do INEAC aqui no programa, né? É um parceiro bem interessante. Quando a gente tinha o programa lá na TV 247, a gente levava bastante gente, um parceiro junto com o INCT DSI. Então, vou colocar aqui o Rômulo na tela. Tudo bem, Rômulo? Ô, Manu, tudo bem? Peguei Obrigado ele pelo no flagra, convite. bebendo uma água. Ele foi beber uma água, eu falei, tudo bem, Rômulo? Aquela que, né? Perdão, peço perdão. Nada. Muito Bem-vindo. obrigado por aqui. Feliz por ter sido convidado. Não, eu estou muito animada porque eu não falei, embora esteja no título do programa, que Rômulo pesquisa o jogo do bicho, que virou uma obsessão nacional, principalmente depois já era uma obsessão popular, mas conhecer os bastidores, as fofocas depois da série Vale o Escrito. Inclusive, em algum momento a gente conversa se a série, que tem na série, das suas pesquisas, se a série está muito romântica. Vamos conversar sobre isso, vamos entender. Mas virou uma obsessão nacional, que todo mundo fala Vale o Escrito, todo mundo virou um profundo conhecedor de jogo do bicho nos últimos tempos, né? Assim, grande sábio. Então, a gente trouxe quem pesquisa de verdade isso, dedica sua vida a pesquisar isso, para a gente conversar e entender direito. E aí, eu queria que você contasse, que veio a curiosidade, porque queria entender um pouco sobre a sua formação acadêmica e como que você começou a se interessar por estudar aí antropologia econômica urbana, né? Eu acho que é um termo que é usado. E como que você foi parar especificamente no universo do jogo do bicho, do turf? Não é uma coisa que, quando você foi pesquisar, já era uma coisa assim, todo mundo estava querendo falar, todo mundo sabia quem era Maninho Castor de Andrade? Ou você falou... Como você se meteu nisso? Bom, obrigado pela pergunta. O seguinte, né? Eu sou formado em Ciências Sociais também pela UF, né? E terminando a graduação, eu trabalhava na SEAP, eu estudava cadeia, né? Eu fui estagiário lá na Lemos Brito e eu não queria muito mais esse tema, mas eu Só coisa leve, né? Graças a Deus. Carreira inteira só coisa leve. eu era associado ao NUFEP, ao Núcleo Fluminense de Estudos e Pesquisas, aqui da UF, né? E foi o grupo que desenvolveu o INEAC, basicamente, coordenado na época pelo professor Roberto Cante de Lima, né? E na época eu estava buscando o que estudar, o que eu ia fazer no meu mestrado. E aí aqui perto, né, aqui na Universidade Federal Fluminense, tem a pracinha Cantareira aqui na frente do campus do Graguatá, né? Tinha um ponto de bicho ali em frente. E aí um amigo meu me falou, isso aqui é um ponto de bicho. E aí comecei uma série de dúvidas, né? Pô, como é que esse cara tá na rua aqui? O que faz essa pessoa estar aqui, frequentando esse espaço, né? Quais são os mecanismos que permitem esse sujeito estar aqui na rua o tempo todo? Se afinal de contas era ilegal. Eu não sabia nada de jogo do bicho, não sabia jogar, não sabia como funcionava, não sabia a listagem dos bichos, por onde tinha vindo, para onde estava indo, não entendia nada. E aí resolvi debruçar um pouco nisso para ver se seria um tema interessante. E como eu queria antropologia, né, um grande antropólogo brasileiro, que é o Roberto da Mata, ele tem um livro que é muito famoso, né, pelo menos nos estudos dele, relacionado ao jogo do bicho, que ele escreveu em função
de um trabalho de uma orientanda dele de mestrado no Museu Nacional, a Helena Soares, que eles publicaram juntos, que é o Águias, Burros e Borboletas, que é um livro que eles discutem o jogo do bicho com perspectiva cultural, né? O bicho como operador totêmico da sociedade brasileira, né? Como se os símbolos que os bichos representam no jogo do bicho representassem alguma coisa na gente, na nossa cultura, né? Então, dali eu comecei a imbricar no jogo do bicho. Só que eu tinha uma ideia, eu, moleque, né? Tinha uma ideia de fazer, vou entrevistar banqueiro de bicho, vou lá falar com os caras, falar com grandes, né? E aí, quando eu fui entrando nesse meio, fui vendo que o buraco era mais embaixo, né? E aí comecei a ter que repensar esse trabalho, repensar a minha abordagem, a forma de um não nativo, né? Uma pessoa que não era ligada a nenhuma relação com o jogo do bicho, como é que eu ia fazer para estudar isso, né? E aí eu comecei a ir nos pontos, começava a frequentar os pontos, conversar com as pessoas na rua, os trabalhadores, né? O chão de fábrica, digamos assim. A galera que está lá, os apontadores que estão escrevendo a aposta, né? Que você consegue ver na rua o tempo todo. Então, o trabalho se desenvolveu, acabou que no final ele se transformou numa etnografia, né? Num trabalho etnográfico com apontadores do jogo do bicho em diversos bairros, né? Foi no centro, em Niterói, em Vila Isabel, no Catete. Então, assim, eu frequentava pontos de bicho e começava a entender como é que era a rotina de um bicheiro, né? Como é que era o dia a dia desse cara que está ali na rua trabalhando com isso, porque eles entendem essa situação, essa atividade como um ofício. Eles ganham salário, né? Muitos ganham salários em diárias, outros ganham percentuais de aposta, mas o bicho ele tem essa romantização, por um lado, da violência, né? Do poder, né? Desses grandes banqueiros, mas o meu trabalho foi um pouco mais de entender um pouco mais a rotina, o dia a dia, né? O cotidiano dessas pessoas que não pode, com jogo de aposta, não pode estar tendo tiro e morte o tempo todo e bomba, porque senão as pessoas não vão jogar, né? Então, a ideia justamente foi tentar olhar como é que funcionava esse lado mais comum, mais rotineiro do jogo. E aí fui acompanhando o bicho. Do bicho eu fui pro cavalo, né? Porque o jogo já não chama jogo, né? Então, acabou que eu fui pro cavalo fazer o bicho e agora eu retorno ao bicho de novo no pós-doutorado e continuo a escrever e a pensar e a refletir, né? E a conversar com pessoas tanto que trabalham, que atuam no meio, quanto pesquisadores, né? Eu tenho tido muito contato com o Felipe Magalhães, com os historiadores da Rural, né? O Luiz Anselmo Bezerra, o próprio Luiz Antônio Simas também, né? Então, assim, a gente tem tido uma interlocução interessante de pensar esse universo, né? Por uma série de lados, né? A gente pode olhar desde do dia a dia na rua, mas tem a galera que vai olhar para o carnaval, tem o pessoal que vai olhar para a cultura, tem a galera que vai olhar para a literatura, né? Então, assim, é uma prática que, no fim das contas, você consegue abarcar muitos olhares ali, né? Então, assim, é daí que eu fui e é aí que eu estou, né? Então, de maneira bastante resumida, assim, o meu percurso com o bicho é esse. Muito bom. E você citou aí alguns nomes, algumas possibilidades de estudo do jogo do bicho que ajudam muito a explicar o Rio de Janeiro, né? Antes da gente se aprofundar em algumas dessas possibilidades, quando a gente fala em jogo do bicho, me explica para a gente um pouco qual é a estrutura, né? Porque, assim, aquela pessoa que está na rua, quem ele é na estrutura, no organograma desta grande empresa, quem ele é, né? Quem é aquele que a gente sempre é alguém que sofre um atentado saindo de uma academia na Barra da Tijuca? Quem é ele no organograma, né? Como esses papéis se relacionam? Quem é quem nesta grande empresa Jogo do Bicho? Assim, na grande imprensa, a gente vai olhar o termo bicheiro como um termo genérico, né? Então, vou falar de Castor de Andrade é bicheiro, né? Internamente, na estrutura do jogo do bicho, ele não é o bicheiro, ele é o banqueiro, né? Porque o jogo do bicho tem uma dinâmica de jogo, né, que, independente da quantidade de gente que aposte, que ganhe efetivamente, né, o prêmio vem na integralidade para todos os ganhadores, né? Então, é o banqueiro, aquele que banca a aposta, né? Ele está, na verdade, ali jogando com o dinheiro dele, né? Então, assim, se ele tem que pagar R$ 1.000 ou R$ 1.000.000, o banqueiro tem que ter esse dinheiro, né? Então, existe uma série de mecanismos para o banqueiro se estabelecer enquanto um dono, né? O cara que controla o jogo. E tem o bicheiro. O bicheiro nas ruas é o cara que trabalha no bicho, né? É o apontador, é o fechador, é o cara que está ali no cotidiano, que a função dele diária, né, é trabalhar no bicho. Então, assim, o trabalho que eu fiz, né, tem uma estrutura hierarquizada, né, e o banqueiro são esses nomes que aparecem no noticiário, né? São essas grandes figuras, muitos são pessoas públicas, esses são banqueiros do bicho.
E o bicheiro é o que está no dia a dia, né? Que está ali anotando. Muitos são egressos do sistema penitenciário, muitos ganham uma diária. Na época que eu fiz o meu trabalho, isso foi em 2011, a diária do bicho, para quem não ficava na Corujinha, eu vou explicar o que é isso daqui a pouco, né? Para quem não fica na Corujinha, ganhava uma diária de R$60. Isso em 2011. Os valores podem ter mudado, mas é baixo. Para quem ficava na Corujinha, até a Corujinha, ganhava 50, ganhava um adicional. Porque na época que eu fiz o trabalho, vocês tinham 3 sorteios por dia e o quarto estava implementando. Né? Era o de 11 da manhã, 2 da tarde, 4 da tarde, 6 da... Não, era 2, 6, 9 e 11, isso. Né? 11 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. O 9 da noite é conhecido como a corujinha, que é o sorteio de noite. Nem todo ponto tem corujinha. Hoje em dia você tem 6 sorteios, né? Então você já aumentou a quantidade de sorteio de lá para cá, né? E eles ganhavam um adicional por trabalhar mais tempo, né? Então o cara chegava às vezes 9 da manhã e saía 9 da noite para anotar o jogo na corujinha, né? Então são pessoas assim que das classes populares, né? São pessoas e como eu disse, né? Muitos são egressos do sistema penitenciário, e inclusive o bicho durante muitos anos propagandeou como sendo uma atividade que ajudava a sociedade brasileira e que abria portas que o mercado convencional não dava, né? Dá oportunidade para pessoas egressas do sistema penitenciário. Então, assim, é muito complexo essa relação do bicho, né? São os seus espaços de controle, assim, então, você falar do banqueiro e do bicheiro, né? Você tem uma diferenciação de estratos. Você tem uma série de funções ainda no meio disso. Você tem gerente de ponto, você tem apurador, você tem fechador. Né? Fechador é o cara que vai de ponto em ponto, recolhendo dinheiro para levar para a banca. Né? Os pontos são onde você faz a aposta. A banca é o lugar que você centraliza vários pontos. Né? Então, assim, você tem a apuração, que é onde o resultado sai, ou que recolhe o resultado, recolhe quanto dinheiro está entrando e quanto dinheiro está saindo. Então, assim, é um organograma empresarial que se tem aí, né, de fluxo de caixa que entra e que sai, que é extremamente importante para o dia a dia da atividade, né, para ver quanto que o banqueiro está ganhando, quanto ele está tendo que pagar, né, afinal de contas, o dinheiro entra, o dinheiro sai, né, então é isso. E a gente nem, né, a gente nem vê essas coisas estão acontecendo Eu fico impressionada, porque eu estava pensando aqui que a gente nem vai entrar nessa parte mais cultural agora, mas é que eu não sei como é no resto do Brasil, mas pelo menos aqui no Rio de Janeiro, se você sonha com um bicho, qualquer bicho, ninguém pergunta qual é o significado do sonho, o que será que significa esse sonho. A gente pergunta qual é o número desse bicho no jogo do bicho? Joga! A gente já fala assim para alguém. Eu nunca joguei no bicho, mas o pensamento automaticamente vem, porque é uma coisa que já está, entendeu? Já faz parte do nosso sangue. Já perguntar qual é o bicho, qual o número e vamos jogar. Nem sei onde joga, gente. Eu nem sei onde tem. Mas a gente vai chegar nessa. Essa questão é interessante, só para te interromper, que é interessante porque tem várias interpretações, né? Tem alguns que afirmam que nunca se deve apostar no bicho que você sonhou. Outros que você Mentira! aposta no Aí, que gente, sonhou fica e um o outro também. ensinamento. A gente tem que saber qual corrente que a gente vai seguir, então, né? Não, aí Quem é você o faz. nosso. Aí a dinâmica das ruas falando com o bicheiro isso. Eu falo assim, ó, vou te contar uma clássica do jogo do bicho que é você Tá. sonhar com um gato pulando no telhado, o gato pulando no telhado para cima, para cima, para baixo, e o gato cai do telhado. Aí você pensa, bom, sonhei com o gato, vou apostar no gato. A interpretação clássica que se tem para esse sonho não, você não joga no gato porque gato esperto não cai do telhado. Gato que cai do telhado é burro, então você joga no burro. E aí eu falei isso uma vez num ponto de bicho, e aí o bicheiro falou assim para mim, mas tu joga no gato também, porque você não impede você jogar no burro e jogar no gato. Joga nos dois, porque a sorte pune. A sorte vai te punir. Se você vai lá, vai sonhar com o gato e você não vai jogar no gato, porque achou que interpretou, então você também não vai dar uma sorte ao azar ali de fazer uma interpretação equivocada do seu sonho. Então você pode jogar mais de um tipo de jogo Então, também. às vezes, vale uma consultoria, né? Na hora que você for jogar, você faz uma pergunta, explica mais ou menos o seu sonho, faz uma consultoria com ele que entende, né? Que às vezes a gente não Exato. entende. Muito interessante. E aí, a gente vai voltar para essa parte mais cultural, né? Mas assim, você citou no começo da nossa conversa, e fala isso nos seus trabalhos, foi o seu principal trabalho, de escrever essa rotina dos bicheiros como trabalhadores urbanos, tem rotina, tem os riscos que correm, tem significados ali do dia a dia.
como, assim, um resumo, né, que você possa trazer para a gente do que você identificou, baseado em todo esse tempo de convivência e pesquisa, como que essas pessoas interpretam a sua própria atividade? É um trabalho? Eu tenho orgulho do que eu faço? Estou fazendo só porque preciso de dinheiro? Não gostava, agora gosto? Como é que é isso? Não, tenho aqui minha, eu tenho que cumprir. Cumpro porque eu gosto, cumpro porque tenho responsabilidade, cumpro porque tenho medo. Como é que é essa rotina? O bicheiro ele se tornou, né, um tipo ideal urbano, né, que você consegue entender mais ou menos a partir de uma série de características, sendo a principal dela o sujeito que anota a aposta no jogo, né, que está ali vivendo em função do bicho, né. Mas como eu disse, é um mercado que é informal, há um entendimento de que essa atividade é um trabalho e ela é um trabalho que ela está inserida dentro de um arcabouço de atividades informais. Então é muito banqueiro, muito bicheiro que em determinado momento está apontando o bicho, dali a pouco ele sai. Aí, onde é que estava fulano? O fulano saiu e está vendendo biscoito na praia. Né? Então, assim, ele vai em busca de outra oportunidade. Então, assim, existe uma dinâmica de circularidade nesses trabalhos informais e que o bicho também se enquadra para aqueles que têm o conhecimento, né, e o conhecimento técnico de apontar bicho, né? Então, o cara pode hoje estar apontando. Muitos falavam para mim assim: eu tenho mais de 40 anos no bicho, mas 40 anos não é ininterrupto, são idas e vindas e o sujeito agora está apontando o bicho, de vez em quando, parei aqui, camelou aqui, conseguiu um emprego melhor, que vai pagar um pouco mais, vai fazer outra coisa. Ele larga, dali a pouco ele volta de novo. Então, assim, existe uma interlocução com as outras atividades, principalmente as inseridas no dito mercado informal, né, que fazem com que esses sujeitos possam circular. Então, assim, eles se reconhecem enquanto sujeitos que apontam bicho durante vários anos. Muitos falam para mim, 40 anos, 15 anos, 20 anos de bicho. Mas nenhum deles teve uma trajetória ininterrupta na sua profissão, né? E é entendido sim enquanto uma profissão, é uma forma de ganhar a vida, né? Estou aqui ganhando a vida, estou aqui correndo atrás do meu, estou cumprindo horário, estou respondendo ao meu patrão, porque tem um gerente lá no meu pé, que a máxima que eles falam é: todo bicheiro bebe. Se bicheiro não bebesse, ponto de bicho não ficava na frente do botequim. Né? Isso era a máxima que vários bicheiros me falavam. E aí o bicheiro bebe. E aí tem uma coisa da gerência não gostar que o bicheiro bebe, porque o bicheiro bebe. O cara fica bêbado, o cara pode anotar errado, o cara pode dar alguma coisa, pode dar uma confusão ali. Então, assim, a gerência está no pé do cara, é o meu patrão, que é o meu gerente, né? O bicho está no meu pé, não deixa que eu beba, né? Então, assim, me tira a liberdade. Então, tem um reconhecimento, por um lado, sim, de um ofício, né? É um trabalho. Agora fui eu, né? Percebeu que eu estava já com a caneca aqui do chá? Não, isso acontece. Deixa eu te perguntar uma coisa. Curiosidades, né, que vieram aqui, porque na próxima pergunta do meu roteiro, que eu já vou jogar aqui também, querer entender como que essa é ilegal, né? Quando não é crime, é contravenção, sempre repete. Essa economia ilegal do jogo do bicho, como que ela dialoga com a economia formal? Então, se tem. E quais são? Até onde você pode nos informar, a estratégia de lavagem de dinheiro, de legitimação, de investir em alguma coisa que é legítima, né? É lavagem de dinheiro, né? Para poder, né, ali mascarar algumas coisas, apesar de que todo mundo sabe, eu sempre fico assim, gente, mas todo mundo sabe. Mas aí como que faz? É um pouco confuso para mim. E aí me vem, essa é a pergunta, né? Como que essa economia ilegal, em algum momento, como que essas pessoas estão aí até hoje? Né? Como é ilegal e como que faz para virar legal esse dinheiro. E quando você estava pesquisando isso, você chegou nessas coisas e alguém falou assim, queridão, segura a tua onda aí, aqui você não se mete, não. Daqui você não pode passar muito. Teve alguma coisa assim? Porque é um pouco perigoso, né? Ou não? Até onde você foi, não era. Bom, vou tentar, vai ter um monte de pergunta ali, eu vou tentar, Ai, a desculpa, questão eu do fiquei perigo, né? nervosa. Me Não, vieram tranquilo. muitas coisas na mente. A questão do perigo, eu nunca tive nenhum tipo de dificuldade nesse nível, assim, de falar assim, ó, meu irmão, mete o pé, que, né, não tive nenhum tipo de problema nesse sentido.
o que acontecia muito, o que era muito comum como eu não era um nativo, digamos assim, né? Eu não era uma pessoa que trabalhava com bicho, eu conhecia de antemão o bicheiro. A minha dificuldade inicial era justamente fazer esse contato e ter o aceite do sujeito que está na rua ali, fazendo essa atividade, falar assim, pô, beleza, senta aí. Então, assim, existia uma política de um apadrinhamento. Então, assim, amigo de amigo que chega lá e fala assim, ó, conheço o bicheiro no ponto tal, perto da casa do meu pai, lá no bairro, não sei o quê. Vou lá te apresentar. Chega lá no dia que eu te apresento. E quando você é apresentado, é, o, é um livro aberto, né? Então, assim, a pessoa já meio que já tem um apadrinhamento, já tem uma confiança, né, vinculada à confiança que esse sujeito tem com um amigo dele, e ele me passa essa confiança também. Então, assim, nesse ponto não tinha problema. O problema é quando eu perdi essas pessoas, como eu falei, né? Perdi entre aspas, né? Quando esse sujeito ele está no bicho hoje, que era meu interlocutor, e dali a pouco ele vai vender biscoito. Eu falei, bom, tudo bem, agora ele está correndo atrás do dele, mas eu estou correndo atrás do meu também, que o meu trabalho é ficar entendendo como é a lógica do bicho. Eu tinha que caçar outro bicheiro na rua. Né? E aí já aconteceu várias vezes de eu ficar perguntando de um bicheiro para uma mulher, uma bicheira na rua, perguntando de outro, né? E ela perguntar se era polícia, me olhar com coisa assim, com um olho meio esquisito. De eu buscar entrevista de antemão com o bicheiro e o bicheiro fala assim, bom, ó, o bicho tá pegando, não vai rolar, não, o cara não querer participar da entrevista, e aí não tem como eu forçar o cara a falar comigo, né? Então, assim, a lógica é, vou buscar outro, né? Então, a dinâmica que acabou, que eventualmente eu fui entendendo que era a melhor forma de eu me aproximar dos bicheiros, era eu frequentar os espaços onde o bicheiro está vivendo. E aí fazer conversas informais e perguntar coisa, falar de fofoca, falar de futebol. Né? E a partir do momento que eu consegui essa entrada, né, que a pessoa falava para mim assim, bom, e aí, tu vai voltar aí amanhã? E aí, no dia seguinte, eu já falava, ó, quero fazer uma pesquisa do bicho aqui e tal. Cara, você quer saber, né? Então, assim, existe um processo de estabelecimento de uma confiança com esses sujeitos que são pessoas na rua justamente porque estão fazendo uma coisa ilegal, né? E isso eventualmente dá problema. Assim, dá problema entre aspas, né? Porque, assim, se o sujeito ele não tiver nenhuma outra passagem, né? O jogo do bicho em si é tipificado como uma contravenção penal. Então, muitos dos meus interlocutores já aconteceram deles irem para a delegacia 2 a 3, um falou que foi 4 vezes, no mesmo dia. Foi, ia lá, assinava o termo, voltava. Continuava apontando. Os caras iam, pegavam ele, levavam para a delegacia de novo, ele assinava de novo, voltava. Porque o bicho, como ele é tipificado, né, como uma contravenção penal, ele não dá restrição de liberdade, né? E a própria banca já auxilia os bicheiros na rua, né? Aí alguns vão contratar advogado, alguns vão dar uma série de suporte, vão pagar as cestas básicas que os sujeitos vão ter que pagar. Então, na verdade, quem paga, na verdade, é a banca, que paga para eles pagarem para a justiça, né? Então, assim, tem uma dinâmica ali que já está estabelecida de como as coisas vão funcionar na própria organização do bicho. Já entende-se que quando determinados acordos acabam, né, isso eu tive a oportunidade de visualizar num ponto que eu estava frequentando, que era estava tendo uma renegociação, né, estava tendo uma mudança na chefia da polícia civil na época, e aí o gerente falou para o bicheiro, falou assim, ó, agora acabou, hein? Se for para levar, manda levar tudo, leva para a delegacia, leva dinheiro, leva, tipo, acabou o acordo. Né? Então, assim, agora as coisas mudaram. Então, e é isso. E aí, assim, o risco que eu tinha no caso, né, que eu cheguei a ver, inclusive, foi assim, a sorte etnográfica que a gente fala, né? Um ponto que eu frequentava no Catete era um ponto meio grande, e um dia eu estava chegando em casa e eu acho que eu nem estava fazendo trabalho de campo, e um amigo meu falou assim, ó, teve uma notícia de um jornal aqui falando sobre um ponto de bicho aqui do lado de casa. E aí eu consegui ver na internet a notícia, era um ponto que eu frequentava. Eu fui correndo lá ver e tal, e o ponto não estava lá no dia, né? E assim, a notícia era apostador, todo mundo estava em volta ali, era considerado, foi, entre aspas, né, foi taxado como contravenção, né? Foi levado para a delegacia. E aí, no dia seguinte, não estavam lá, depois, 2, 3 dias depois, eu fui ver o ponto não estava mais naquela esquina, ele tinha entrado um pouco mais na rua, ficado um pouco mais escondido, mas voltou como se nada tivesse acontecido, né? Então, assim, tem um lado ali, né, entre aspas, né, vários perigos que podem acontecer, né, mas também são ossos do ofício, né? Você está lá, você sabe até onde você vai, até onde você pode, né? Enquanto preceitos éticos da pesquisa, até onde você pode ir, né? E como que você lida com isso, né? Então, são algumas questões que eu, inclusive, tento abarcar de uma maneira muito superficial, eu não entro tanto nessas questões,
Mas eu acho que são pontos relevantes para a gente discutir quando a gente está falando sobre pesquisar atividades que estão fora do escopo legal, né? Então, ou são tipificadas como crime ou como contravenção, né? E aí, entrando nessa parte mais dura da coisa, o que, enfim, a gente que é leigo no assunto foi aprendendo nos últimos tempos, em que viramos especialistas em jogo do bicho, acompanhando um pouco da história, embora sempre tenha sido uma contravenção, enfim, sempre tenha tido alguma possibilidade de violência, nos últimos tempos me parece que tem uma relação confusa de uma disputa que às vezes é uma amizade, também com uma ideia de milícia, com milicianos. Como que tem acontecido isso? Como que essa relação, em algum momento, as galera fala, vamos ter que trabalhar juntos, vamos ter que funcionar, e como que se construiu essa relação e como ela está agora, do jogo, que aí já começa a ficar mapa crime, né? Porque a contravenção juntou com a milícia e já está se envolvendo com drogas mais pesadas. Como é que está essa relação, assim, e como isso se construiu, esse caminho? A gente tentar simplificar, né? A gente pode falar que o livro da Mata que eu citei aqui, ele trabalha com uma perspectiva interessante, que ele fala que o bicho ele se transformou, né? Ele foi inserido na contravenção em 46, efetivamente, né? Em 1946, só que ele foi todo um processo de construção dele na ilegalidade, né? E que antigamente as pessoas tinham, se eu tivesse uma mercearia aqui, eu podia fazer um ponto de bicho na minha mercearia e vender bilhete de bicho aqui, né? E aí, com o processo da legalização, né, o que eles estão chamando que o bicho tomou uma consciência institucional de si, né? E aí fez com que os amadores saíssem. Então, assim, eu que sou um amador, que tenho uma vendinha aqui e que antigamente eu vendia bilhete de aposta do bicho, hoje em dia eu não quero mais porque posso sofrer qualquer tipo de problema com a lei. Então, só aqueles que realmente conseguiam fazer, articular com o poder público ou com determinados agentes do poder público para fazer essa manutenção, né? Então, assim, foi tendo uma limpeza dos amadores e se transformou os banqueiros nesses grandes profissionais, né? E aí você teve esse processo inicial da década de 50, que você tinha disputa de pão de bicho, que assim, você tinha um bicho, pão de bicho numa determinada esquina, podia sofrer um atentado, né? Era comum, né? O bicho, na época, da década de 50, era entendido como o sindicato do crime, né? Era algo que tinha uma dinâmica mais violenta, ela tinha, mas é sempre levando em consideração que ele é territorializado, né? O ponto de bicho, ele é algo que é pertencente a um banqueiro, né? E você ameaçar aquele ponto, né? Ou você interromper aquele ponto, você está interrompendo o fluxo de caixa do banqueiro, que efetivamente é o poder que ele tem para se manter, né? Enquanto dono, né? Então, o bicho começou a se territorializar nessa época de uma maneira mais dura, até a década de 70, 74, a Acordo de 74, que vai culminar na cúpula, né? Em que eles fazem um processo de cartelização da cidade e que divide a cidade. Fala, daqui para cá é meu, daqui para cá é seu, né? Então, assim, uma coisa de maneira mais... explicando de maneira mais superficial, né? Mas é que você tem um controle de monopólio de territórios em que o bicho se acordou desde a década de final de 70, início de 80, em que efetivamente vai acabar sobrepondo com territórios de facção criminosa e de milícia, né? Milícia principalmente, né? E aí como é que essas coisas se dão, né? Bom, o bicheiro ele tem um conhecimento de mercado, né? Então assim, não basta eu querer controlar o jogo no meu território, se eu sou, por exemplo, miliciano, né? Se eu não conheço onde que eu compro máquina caça-níquel, como funciona o jogo do bicho, como funcionam as apostas, como que é a estrutura toda dessa empresa, onde se a máquina caça-níquel quebra, como é que eu substituo, se não tem, como é que eu compro uma máquina nova, né? Como é que eu abro o link da máquina. Então, assim, o que acontece é que os bicheiros acabam fazendo, muitas vezes, alianças em determinados territórios que são controlados por milicianos. Então, e aí você tem um controle, por um lado, da atividade do jogo, né, por determinados grupos que são vinculados a banqueiros de bicho, enquanto você tem, ao mesmo tempo, o controle territorial de outras atividades mais tradicionais que os grupos milicianos controlam nos seus territórios. Então, existe uma sobreposição territorial ali, né, que, na verdade, isso, só complexifica um pouco esse caldo, né? As alianças agora não são mais só entre banqueiros de bicho, mas são entre banqueiros, entre agentes policiais, entre agentes milicianos, né? Então você tem uma série de outros sujeitos que estão entrando ali para competir nesse mercado, né? E aí como é que você mantém um mercado estável, que precisa ser estável para que o jogo possa funcionar,
sem afetar o controle, né? Sem que a disputa territorial afete o fluxo do meu dinheiro entrando no meu bolso aqui com as apostas. Entendi. E aí a parte que sempre a gente vai voltar nisso, mas a parte que sempre a gente sempre repete que é jogo do bicho e carnaval, né? Como que essa relação foi se construindo? Jogo do bicho, escola de samba, carnaval, é um soft power, né, do jogo do bicho, né? É um pouco isso. Como que cultura e contravenção se entrelaçam? Hoje em dia, o carnaval depende do jogo do bicho. Sem os seus patronos bicheiros, as escolas de samba não se sustentam. Como que é essa relação hoje em dia? Como começou? Eu joguei aqui do soft power, e aí queria que você, claro, falasse que é o que já ouvia, que é que realmente era isso. A gente precisa aqui melhorar um pouco nossa imagem e tal, não sei o quê, e taca ali e entra ali para o carnaval. Mas pode não ser nada disso, pode ser uma grande fake news, por isso que a gente traz o especialista. E hoje em dia, né, como que essa coisa vai se fortalecendo? A minha sensação é essa, assim, leiga, que assiste escola de samba, não está inserida nem no jogo do bicho, nem no carnaval, apenas assiste na TV, é que se tirar o bicheiro, o grande patrono supremo, acabou, não tem mais. Toda escola de samba tem um patrono bicheiro para chamar de seu. Como que é essa relação? Acho que a pessoa que mais teria propriedade para falar dessa relação do bicho com o carnaval é o historiador Luiz Anselmo Bezerra, né? Que ele justamente trabalhou com carnaval, mas o que a gente pode falar sobre isso, né? O que eu posso falar efetivamente, né? É que, bom, existe uma relação formal com a organização da Liesa, também na mesma época em que a cúpula foi se organizando, que foi uma organização para fora, né, para tomar do Rio Tour o carnaval, né, e controlar as grandes escolas. Mas os próprios banqueiros de bicho não entraram nesse mercado do carnaval de graça, né? Muitos eram vinculados ao carnaval, isso de gerações anteriores à própria geração da cúpula, né? Você tem, sei lá, o Natal é um grande banqueiro na época, que ele é conhecido como Natal da Portela, porque ele era sambista também, né? Então tem uma vinculação desses sujeitos com as escolas de samba que não é só uma apropriação pura e simplesmente de vou tomar isso aqui para mim. Por que tomar o carnaval? Porque realmente muitos eram, tradicionalmente, tinham vinculações com o carnaval, né? E aí você estabeleceu o bicho no controle da Liesa, e aí sim a gente pode falar a partir de uma perspectiva de um controle mais efetivo, né? Um controle mais ou de uma limpeza da imagem do banqueiro de bicho, né? Dessa ideia do mecenato do bicho. Mas o bicho é, financiava futebol, financiava, além do carnaval, né? Financiava cinema, financiava uma série de outras atividades também. O carnaval foi uma que se destacou muito, né? E assim, falar se o carnaval ele acaba com o dinheiro do bicho, eu confesso, eu tenho minhas dúvidas. Eu não consigo afirmar isso para você, mas eu tenho minhas dúvidas. Bom, por duas questões. Eu acho que o dinheiro que o bicho paga no carnaval, alguns trabalhos, para quem estuda isso mais a fundo, mostram que o dinheiro gasta-se mais do que você consegue retornar com o carnaval, né? Então existe uma perspectiva de você fazer uma limpeza da sua imagem, mas ao mesmo tempo hoje em dia você tem enredos comprados, né? Então as escolas de samba, por mais que tenham determinados patronos, ela pode vender um enredo para um município que quer fazer sobre a minha cidade, aí vai lá e vai comprar o enredo. Aí, então, assim, eu acho que as coisas se complexificaram num outro nível, né? Então, assim, eu confesso que eu acredito que o controle que eles têm no carnaval não é só um controle da dominação, né? Não é só um controle uma coisa, um controle violento, uma tomada, digamos assim, né? Existe toda uma outra ótica que a gente pode olhar quando a gente olha a questão do samba, né? É que o samba ele gera muita renda, né? Então assim, ele gera muito dinheiro, ele contrata muita gente, assim como o jogo do bicho, né? O jogo do bicho menos agora, o jogo do bicho ele realmente está dando da década de 80 para cá, tem se falado muito que o bicho, a hora está acabando, vai ter que renovar o público, porque senão vai acabar, né? Mas contrata-se ainda muita gente ainda vive disso, né? Então, assim, existe ainda um certo carinho também das pessoas que trabalham com determinadas escolas, com seus patronos. Então, assim, existe uma relação que se complexifica mais ainda, né? Então, enfim, eu acho que o carnaval, né, a gente consegue falar, porque o carnaval também se torna o espaço em que os grandes banqueiros são
Eles estão ali, né? Eles vão para a avenida, né? Eles são o centro das atenções, né? Fora as páginas noticiárias dos jornais, quando dá algum problema, é ali que eles aparecem, né? Então, enfim, eu acredito que depois, se você quiser trocar ideia com o Luiz é um cara também super, super aberto. Boa, com certeza. Até, não, e você falou que aparece. Às vezes aparece sem aparecer, porque Rogério de Andrade estava atrás daquela fantasia. São perguntas que a gente se faz. Rogério, às vezes ele está desfilando quando não podia. Mas, enfim, quem sou eu para falar alguma coisa, Rogério? Não estou falando nada. O Jogo do Bicho, você trouxe aqui essa informação, né? Que ele tá ali como uma contravenção desde 1946. Mas ele está aí, né? Está aí e com muita força. Você já explicou, eu queria que você puder detalhar e tal, pensando mais especificamente nessa pergunta, embora a gente já tenha passado por isso ao longo do programa, que fatores explicam essa continuidade, essa adaptação histórica? Você falou, desde os anos 80, vem aí o fim, e estamos aí com força. Quando você pensava que vinha aí o fim, e aí você me diz, eu boto várias perguntas numa coisa só, que a minha cabeça funciona de uma maneira meio doida, mas... vai acabar o Jogo do Bicho. Aí uma série igual Vale o Escrito, minimamente interessados, uma galera que não sabia de nada ficou nessa história, né? Então, assim, que fatores explicam essa continuidade, essa adaptação? 2025, estamos nós aqui conversando do Jogo do Bicho, que é efetivamente algo que acontece, que existe e que tem força, principalmente no Rio de Janeiro. Acho que você trouxe aí os documentários, né? Realmente, porque assim, antes do Vale o Escrito, né? Teve também a produção do ano anterior, o Leis da Selva, pelo Canal Brasil, e teve o Dr. Castor também pela Globoplay, né? Foram documentários que já começaram esse movimento de utilizar com a temática do Jogo do Bicho em alguma medida, né? E acho que contribuíram um pouco com uma nova popularização do jogo, né? O que a gente pode falar muito sobre o bicho, né? Eu posso trazer aqui um trabalho de uma professora do Ceará, Simone Simões, que fez uma etnografia na década de 80. Na década de 80 ela já se falava... Você caiu ou não? Não estou te ouvindo. Não, era eu que estava desligada. Você não caiu, só travou a tela, a imagem, mas eu continuei te ouvindo. Então, você pode seguir daí. Ou eu travei? Você travou, mas estou te ouvindo. Te ouço. Rômulo, eu vou mudar minha câmera aqui enquanto estamos entendendo que a minha câmera está acabando. Foi Rômulo. Rômulo travou. Ele não percebe que nós estamos aqui ainda. Se precisar sair, Rômulo... Vocês percebam que o Rômulo travou, né? Enquanto o Rômulo está ali tentando entender, que às vezes é uma coisa de conexão, acho que ele está, inclusive, na universidade. Eu vou tirar ele aqui da tela, porque ele não precisa ficar também com a cara travada aqui para a gente, né? Enquanto o Rômulo não volta, a gente... Vocês viram Vale o Escrito? Porque, assim, eu sabia... Aqui no Rio de Janeiro, a gente já... Vários desses nomes... A gente escuta na vida. Você liga o RJTV, você escuta falar de José de Andrade, de Castor de Andrade, dessas pessoas todas, porque elas estão na nossa rotina. Vou mandar uma mensagem para Rômulo. Sai e volta para ver se funciona. Estou aqui. Voltou. Será que temos? Mas aí, só para continuar rapidinho, que eu estava aqui falando da série, Rômulo, tudo voltou, veio com tudo, como uma fênix. Que, para quem é do Rio de Janeiro, a gente assistia a série, e aí eu falei, gente, essas pessoas... É como conhecer a história de pessoas que já faziam parte da nossa vida minimamente pelo noticiário, né? Muita gente estava conhecendo as pessoas pela primeira vez, mas várias daquelas pessoas você conhece por causa do noticiário policial ou do carnaval. Então, foi como conhecer os bastidores, né? Assim, eu nunca tinha me esforçado para saber a história, apenas apareceu no noticiário e agora conhecia. Mas, enfim, estava aqui falando da série, que quem não viu tem que ver. Assim, eu acho uma grande fofoca, né? Uma grande fofoca. Vocês sabem que tem, eu não sei se o Rômulo sabe, tem até um podcast chamado Pastoral da Fofoca. Então, a fofoca é algo que está intrínseco em mim. Mas vou deixar você agora falar sério, né? Que a gente escutou tudo que você estava falando, até você perceber que estava travado. Porque a gente ainda escutou você falando, eu travei, tinha travado só o rosto, mas a voz estava saindo normal.
Então, pode seguir de onde o seu raciocínio estava. Não, que para mim você travou, e aí a sua mão ficava fazendo um. Enfim. Deve ser uma coisa com a conexão. Tipo, vocês vão dizer aí nos comentários quem travou essa questão importante de hoje. Mas diga. Mas, tentando voltar, né, a questão do documentário, o documentário, eu acho que ele foi muito interessante. A diferença do documentário, dos outros dois documentários que foram anteriores ao Vale Escrito, né, que, na verdade, o que se tem de notícia, né, porque eu sei assim, um pouco dos bastidores da produção desse documentário, foi que ele quase não saiu. Né? Então, assim, ele chegou a ficar engavetado um tempo, mas aí os banqueiros começaram a falar. E aí isso foi uma coisa que o banqueiro não costuma... Assim, eles davam entrevista na década de 80, né? Você tem entrevista no Jornal Globo, né, com grandes banqueiros da época, mas eles ficaram, né, um pouco nos bastidores e não tinham um pouco essa coisa de querer falar. E aí o pessoal começou a abrir o bico ali, começou a contar suas histórias ali. Isso que foi o que deu esse chamariz para esse documentário, eu acho que isso que deixou todo mundo muito interessado por isso, né? E é interessado no bicho em diversos aspectos, né? Não só na questão da criminalidade, da família, do controle territorial, das disputas, né? Porque, bem como você falou, né? É uma novelização do crime quase ali, né? Quase, falta só tocar o Manuel Carlos ali no meio, não sei o quê, né? Então, aquela coisa... Enfim, eu acho que isso, de alguma maneira, eu acredito que sim, né? Eu também não posso afirmar isso, mas eu acredito que esses documentários eles podem ter dado uma renovação no interesse das pessoas ao jogo, né? Tentar entender como joga, como é que faz. A própria internet, né? Com o Instagram, tem pessoas de vez em quando fazem, ensinando o jogo do bicho aqui, e aí a pessoa vai lá e fala os bichos, e vai ensinando as formas de jogar, né? Porque é super complexo, né? Não são só bichos, você muitas vezes aposta em números, né? Bicho, né? Então, assim, você tem uma série de elementos que podem ajudar a uma renovação do público, né? Mas também é difícil a gente ter esses dados, porque são dados que não se tem acesso, assim, né? Você não tem como entrar no portal da transparência e saber, ou no IBGE, saber quantas pessoas apostaram no bicho nos últimos 3 anos, né? Fazer lá no censo. Então, são dados que a gente trabalha muito em função do dia a dia, né? Então, de documentos produzidos por terceiros. Eu tenho conseguido muitos dados, né, e trabalhos sobre essa mecânica do bicho a partir de documentos do Ministério Público, a partir de documentos da Polícia Federal, né, que ajudam a dar a trazer um outro olhar para essa atividade, né? Então, assim, eu tento contrabalancear a etnografia, aquilo que eu sei das ruas, da bibliografia, dos historiadores que trabalham, né? Tem muito historiador muito forte trabalhando sobre isso. Mas os dados que são dados sensíveis e dados, inclusive, são dados que são feitos para, quando se fala em processo, né? São dados para incriminar determinados sujeitos, né? Eu tento pegar esse material e trazer um outro olhar interpretativo sobre o que está sendo dito ali, sobre a organização, né, sobre a mecânica do jogo, tentando olhar um pouco esses bastidores, sem levar em consideração quem fez o que, aonde, quando, né? Quem é culpado, se não é culpado. Então, assim, o meu interesse enquanto antropólogo também é olhar um pouco a produção desse documento, né? Tentando entender um pouco como é que o jogo também está inserido nesses outros lados. Né? Enfim, Não, acho que muito eu fui no meu interessante. raciocínio para outro lado ainda. Muito interessante. O que você falou Eu acho agora? que você tinha falado sobre o documentário e eu respondi outra coisa. Não, mas foi ótimo. Na verdade, o documentário era apenas um grande exemplo. Porque, né, o documentário, ele virou... Xana Garcia virou uma musa, entendeu? Aí tem umas figuras que não tem como que, assim... O Piruinha. Piruinha morreu, e aí e quando morreu era pai de bebê reborn. Então tem umas coisas que não tem como a gente não, entendeu, olhar e virar uma notícia, às vezes cômica. Porque ele virou pai de bebê reborn, ele está aí com 40 e poucas pessoas do inventário, entendeu? De herdeiro. Inclusive, deve estar os bebês reborn. Então, não tem, são coisas muito excêntricas que estão aqui no Faz do Rio de Janeiro o tempo todo e a gente descobriu essas histórias. Então, eu entendo um pouco assim, pensando com a cabeça da comunicação também, o fato, o carisma que essas pessoas passaram ali
naquele documentário e o afeto que algumas pessoas criaram. Enfim, a gente tem que lembrar que todo mundo ali estava bem errado, tá, gente? Só deixar isso claro. Mas, falando pessoas que estão muito erradas, a gente tem jogo do bicho contravenção. Você não pode botar no seu um cassino, não pode ter. Mas a gente tem, por exemplo, as bets, né? A gente tem apostas online, as apostas, né, de inúmeras centenas, milhares de bets. Então, que tensões ou que aproximações essa ascensão das bets, dessas apostas esportivas online, principalmente, tem criado com o jogo do bicho, né? Existe algum estudo sobre isso? Estou surtando, estou falando uma coisa muito louca. Porque se for pensar bem, por que um pode e outro não? São reflexões que eu tenho feito. Ao mesmo tempo, outra questão. Um aqui, você faz do celular. O jogo do bicho, tu tem que ir lá na banca. Talvez no tempo de celular isso possa atrapalhar um pouco, se você pode fazer já no celular facilitado. Então, fiquei pensando que relações que têm sido pensadas entre apostas esportivas online legalizadas e o jogo do bicho que está aí na nossa história. Existem trabalhos, eu tenho conhecimento de trabalhos em andamento que estudam essa relação, né? A gente pode olhar para uma série de trazer vários olhares para essa relação, né? Acho que existe uma relação inicial que o bicho, ele durante muitos anos, né, teve muita briga, muito sangue, muita disputa, muita para fazer essa manutenção do monopólio do controle do jogo, né? Então, assim, estava bastante claro que eles não iam deixar, ou que independente do jogo do bicho se torne legal e controlado pela Loteria Federal, né, que esses caras não iam abrir mão do controle dessa atividade. Então, assim, então o bet entrou aí como uma nova possibilidade de aposta, né? Existem bets oficiais que foram fundadas por banqueiro de bicho, né? Então, assim, por um lado, você tem esses caras entrando nesse mercado mais oficial também, né? Então, assim, produzindo uma empresa de verdade, né? Então, assim, com os recursos e com o capital político, econômico que eles conseguiram para entrar nesse mercado também e fazer essa disputa. Por outro lado, aqui no Rio de Janeiro, propriamente dito, você tem alguns pontos de bicho que se fazem apostas em bet. Então, você quer fazer aposta, vai lá no pão do bicho da esquina da tua casa, dependendo ali, o cara aposta no bicho, mas pode apostar também numa bet. E não é bet, tem bets mais oficiais, mas tem também o que eles fazem muito, que é uma reapropriação dos dados ou das probabilidades que algumas casas de apostas apontam, e você pode apostar analógico, entre aspas, né? No dinheiro ali, num boteco, num pão de bicho. Então, assim, isso também serve para conseguir captar uma parte da população que não tem acesso ou não tem essa facilidade de entrada na internet, né? Então, assim, eu posso agora ir no boteco ali agora e fazer uma aposta ali, dependendo de onde for, fazer uma aposta no jogo do Botafogo e Vasco, da Copa do Brasil. Vou lá apostar esse jogo, e aí eu vou ter uma probabilidade, que é uma probabilidade que já é mais ou menos, entre aspas, calculada pela bet, mas ali está sendo apropriada pelo bicho. O bicho ele apropria há muito tempo, né? Porque você tem os sorteios do jogo do bicho, e quartas e sábados você tinha o que se chama da federal. O sorteio, se não me engano, agora era de 2 horas, eu não lembro agora, ou de 2 e 6 horas, não lembro agora. Um dos sorteios não era da loteria clandestina, eles pegavam o sorteio que a Loteria Federal sorteava e usavam para si. Então, falavam assim, esse sorteio agora que a Loteria Federal fez, ele agora é nosso também, está valendo para os nossos horários aqui agora. Então, eles fazem meio que a mesma coisa agora com algumas bets, né? Então, assim, essas probabilidades aqui que a casa está dando, ela também é a nossa probabilidade aqui, você pode apostar num ponto de jogo, né? Então, você tem ali, fora algumas que, agora com a regularização, realmente eu não tenho visto mais tanto. Mas antigamente você tinha o que se chamava, né, essas casas de aposta fundo de quintal, muitos eram em grupos de WhatsApp, de Telegram, de venda de probabilidade também, né? Então, assim, e que algumas delas eram produzidas e controladas por não só banqueiro de bicho, miliciano, né? Então, assim, você tem uma série de outros grupos que também estavam inserindo nesse mercado, ou buscando uma inserção nesse mercado, né? Porque se tornou uma explosão que aconteceu da época do Temer para cá, e aí todo mundo olhou e falou: é muito dinheiro rodando nisso aí, vamos entrar nisso aí, né? Afinal de contas é mercado, né? O bicho também é mercado, né? Então, e aí eu acho assim, os banqueiros não vão ficar de fora, não, eles vão entrar de algum jeito, ou pelo menos tentar, né? Que mecanismo. Nossa, adorei.
Adorei a nossa conversa. Tem alguma coisa assim que é muito importante e eu não perguntei? E eu passei e falei batido. Uma coisa assim que, como assim você não me perguntou isso? Você se dignou a fazer uma entrevista comigo para falar de Jogo do Bicho e não me permitiu falar sobre isso. Tem alguma coisa? Você não perguntou os 25 bichos do Jogo do Bicho? Eu Sacanagem, né? não perguntei e eu não faço ideia, tá? Eu não faço a mais vaga ideia de quais são os Eu não sei bichos. se eu lembro ainda todos de cabeça. Eu também não vou arriscar fazer Não, uma o gafe aqui e Google falar deve errado. dizer isso com facilidade, eu acho. Isso aí Oi? o Google deve dizer isso com facilidade. Mole, mole. Então, o trabalho, dever de casa de vocês que estão assistindo é sair daqui agora e fazer uma pesquisa dos 25 bichos do Jogo do Bicho. E aí, você que a gente aprendeu no começo. Não é porque sonhou com gato que tem que jogar no gato, tem que fazer a interpretação do sonho. Então, pergunta ao moço lá, à moça, quando você for jogar, que já é mais sábio, já faz isso há muitos anos, vai te ajudar a interpretar seu sonho, ok? Obrigada, Rômulo. Obrigada por ter disponibilizado aí uma parte do seu tempo para a gente conversar sobre isso. Peço perdão que depois que eu vi a série, eu virei a especialista no Jogo do Bicho, como você pode perceber, assim como metade da população brasileira. Então, peço perdão por ter ficado talvez um pouco empolgada enquanto conversava contigo, mas esse tema é muito interessante, assim, como eu estava falando quando você caiu, assistir a série era como se eu estivesse conhecendo o bastidor da vida de um monte de gente que eu conhecia de fachada, assim, porque aparecia no noticiário. E aí, agora, ouvindo você explicar, né, assim, como realmente algumas coisas funcionam, como elas são, como elas se explicam, antropologicamente, historicamente, foi um aprendizado muito grande. Obrigada, viu? Sucesso. Eu que agradeço, tá bom? Eu fico à disposição. Gente, ó, lembrando, aqui na descrição tem minhas redes sociais, tem o link para o Apoia-se. Vou adorar te receber por lá. Beijos, até a próxima.